Nossa primeira tela aqui traz um pouquinho dessa frase que eu amo. O tempo do brincar é todo tempo, né? Traz um pouquinho da minha trajetória, a qual eu não vou ficar me retendo aqui, né? A professora aí há 10 anos na educação, apaixonada sim pela educação infantil, apaixonada sim pelas crianças, mas para ser professora já passou da fase em que nós tínhamos apenas que gostar de criança. O professor está em constante aprendizado, em constante busca. Nós precisamos gostar de desenvolver e formar essas crianças. E é justamente o que eu trago aqui para vocês hoje. Essa vontade de formar, de desenvolver, despertar esse lado importantíssimo. Além de que muitas informações que estão aqui são excelentes para concurso, tá bom? Então, quem quiser rever, dar aquela estudadinha para concurso, que a gente sabe que nós estamos sempre na busca aí de um concurso, né? Então, dá uma olhadinha no vídeo e compartilha com seus colegas. Eu espero que ajude muito vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo. Então, para a gente começar a nossa conversa, nós precisamos contextualizar tudo que nós vamos falar aqui. E claro que enquanto educação ampla, nós temos todos os segmentos. Vamos começar pela educação infantil, creche, porque sim, creche é uma escola, né? Nós precisamos desmistificar essa ideia da creche assistencialista. Ela remota aí de um século muito passado, lá do século XVIII, XIX, né? Com a Revolução Industrial, que foi a necessidade das crianças serem acolhidas por uma instituição para que algumas mães, pais, familiares conseguissem o seu sustento, enquanto algumas crianças, claro, ainda não estavam trabalhando, porque a maioria delas também já iniciavam nesse processo aí, mas isso é para outro vídeo, tá bom? Então, com essa chegada aí da Revolução Industrial, a necessidade das famílias que estavam aí em extrema pobreza trabalhar para conseguir o mínimo de sustento possível, veio a necessidade do que fazer com essas crianças. E para isso surgiram as primeiras creches, que eram frequentadas por essas crianças, né, de classe bem baixa que precisavam dessa assistência. E quase sempre, ou na maioria delas, elas eram organizadas por instituições religiosas, instituições de caridade. Desculpa aí, faltou um E aqui na formação, tá? Então, essa questão assistencialista, ela remota de muitos séculos atrás e nós já passamos dessa fase, né? A creche ela não é mais assistencialista, a creche é uma instituição de desenvolvimento integral e total da criança bem pequena, dos bebês, né? Isso é uma fala muito importante. Nós não temos alunos nas creches. Nós temos bebês e crianças bem pequenas. Nós não trabalhamos alfabeto, nós não trabalhamos a sequência numérica, nós trabalhamos o desenvolvimento pleno e integral da criança, tá bom? Então a creche deixou de ser assistencialista há muito tempo, mas ela deixou de cuidar da criança? Não, porque o cuidar também faz parte do pleno desenvolvimento da criança, tá? Vamos continuar. Aqui eu trouxe para vocês algumas imagens, tá? Essas imagens e boa parte desse contexto que eu trago para vocês foi tirado de um livro muito importante, de um material ao qual nós trabalhamos aqui na Rede de Tu, um material riquíssimo, né, que eu acho que vale a pena a gente disseminar isso para que todos tenham conhecimento, tá? O que você sente ao ver essas imagens? É difícil até de imaginar, de pensar, quando nós pensamos numa creche dessa forma. Eu não sei, né, no município de vocês, como é trabalhada a questão da creche e da educação infantil, mas se ela está nesse patamar, é preocupante. É um caso a se pensar, chega a ser desumano. Então, vale a gente plantar essa sementinha. Será que é isso que eu queria para os meus filhos? Para os meus sobrinhos? Para os meus familiares? Será que é esse atendimento, né?
que eu queria, esse desenvolvimento que eu queria que ele tivesse? O que nós vemos aí? O que nós sentimos ao ver essa imagem? Né, as crianças em uma espécie de cercado, uma cocheirinha, todas juntas ali, né, uma enfermeira cuidando delas. O que será que era desenvolvido com elas nessa época? Está longe da nossa realidade de hoje? Eu acho que não. Porque muitos educadores ainda têm a imagem da creche desta maneira. E vão mais além. Os familiares também. Eles sempre, quando a gente vai, deixa as crianças na creche, na unidade escolar, na hora de retirá-los, a primeira coisa que eles perguntam: ele comeu? Ele dormiu? Dificilmente a gente escuta a pergunta: como foi o desenvolvimento dele? Ele brincou? Ele fez as propostas? Com relação a isso, cabe a nós, educadores, tentar desmistificar essa ideia dos familiares de que a creche é puramente assistencialista, que ela serve apenas para que a criança esteja lá para que os pais familiares trabalhem. Não é isso. A creche é sim um direito da criança, não da família. Porque é o direito da criança ter o seu desenvolvimento, ter a sua saúde garantida, a sua educação garantida. Isso está lá no EC, isso está na LDB, isso está na legislação do nosso país, né? Então, cabe a nós, educadores, fazer assim uma escolinha de paz, para que eles entendam a importância do trabalho da creche, a importância do seu trabalho, professor. Porque você, na educação infantil e creche, é um formador. É um formador que vai dar uma base de desenvolvimento para que essa criança consiga chegar lá na frente e alcançar seus objetivos. Né? Como diz Paulo Folk, quem não conhece, procure, é um autor, um pesquisador, ele é incrível. Procure, porque assim, vai muito além, né? A educação infantil vai muito além. E, como ele diz, nós temos que parar de pensar do Enem para o neném e começar a pensar do neném para o Enem, porque a base da formação está aqui, né? Então, nós precisamos ter essa ideia de que a creche é extremamente importante. Né? A educação infantil é extremamente importante. Ela é a base para o desenvolvimento de todas as outras habilidades que virão, tá? Então, fiquem com essas imagens como forma de cutucar o coraçãozinho e falar: poxa, tem que mudar. Tem coisa errada aí. No meu município precisa ser mudado. E a mudança começa com vocês, né? De se sentirem incomodados e tentar fazer diferente. Ninguém estaria na posição que está se não tivesse incomodado com alguma coisa. Ninguém gostaria de mudar alguma coisa se não tivesse incomodado com ela. Então, nós precisamos ter essa visão de que as mudanças são necessárias, tá?